Olá pessoal, hoje eu estou aqui no canal. Aliás, eu não tenho o costume de fazer postagens constantes. Faço postagem assim quando eu entendo que quando é disponível para mim e quando eu entendo que existem assuntos que são relevantes. Esse é um canal para a gente fazer análises de temas relacionados ao rock. E hoje eu estou aqui para falar da polêmica sobre a banda Mayhem, que está recentemente aí no Brasil e tem tido seus shows cancelados. Foi no Sul, agora recentemente em Brasília. E eu vou falar um pouco sobre essa questão, analisando alguns aspectos. Bom, eu quero começar falando sobre a questão do que basicamente tem gerado toda essa polêmica, que é o posicionamento da banda. Aliás, segundo eles, né, segundo o que tem sido divulgado a público, a banda tinha um certo posicionamento. Eu não posso mencionar um dos posicionamentos que a banda tinha verbalmente aqui, porque o YouTube acaba de alguma forma bloqueando, censurando o vídeo aí, enfim. Mas quem conhece a banda, quem conhece mais ou menos a história, já está por dentro. E é basicamente para essas pessoas que eu estou fazendo esse vídeo. É um tema que eu acredito que a gente precisa pensar sobre o papel da cultura em relação a certos temas. A cultura, a música faz parte da cultura, é uma atividade, né, é uma arte em que o rock ele tem o heavy metal, enfim, ele tem um dos papéis principais é gerar uma certa controvérsia no sentido de provocar uma certa reflexão, provocar até um certo choque no sentido de provocar essa reflexão nas pessoas para tirarem as pessoas da sua inércia cognitiva, mental, às vezes moral, enfim, e provocar nas pessoas reflexões. Então, o rock ele tem vários posicionamentos em vários tipos de temas políticos, sociais, enfim. Então, basicamente, o papel do rock é esse. Entre outros, mas o que eu acredito que vai ser pertinente ao que eu estou falando aqui seria nesse sentido. E o posicionamento da banda no começo da carreira, em relação ao tema que está gerando todo esse celeuma, né, que é o na.z.sta, né? Estou usando uma técnica aqui para poder tentar me referenciar sem falar diretamente a palavra. É preciso pensar o seguinte: que esse tema seria o quê? Eu acho que é bom a gente refrescar a memória, porque foi um posicionamento político, né, na época da Segunda Guerra Mundial, aliás, inclusive que gerou, ele foi uma das causas principais da Segunda Guerra Mundial, né, junto com outras questões, e que acabou e teve como uma das finalidades o extermínio de muitas pessoas, né? No caso, os judeus foram perseguidos. Estima-se que entre os judeus foram mortos entre 5 e 6 milhões de judeus por volta disso.
Mas a guerra, ao todo, ao redor do mundo, né, em seus diversos pontos de conflito, ela gerou aí por volta de 60 milhões de mortos no total, mais ou menos, né, estimativas. Então você vê que nós estamos percebendo que estamos falando de algo que mexeu com a humanidade e que provocou um intenso sofrimento na humanidade, que tem a ver com a psicologia. A partir da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tomou inclusive novos rumos. A partir da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, até as grandes guerras e principalmente até a Segunda Guerra Mundial, a psicologia ela tinha outras funções, como descobrir os potenciais das pessoas, entender o funcionamento humano, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, no sentido patológico, né? Entender como é que é o desenvolvimento para promover um desenvolvimento mais saudável. E a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, o adoecimento mental foi muito mais presente e intenso na humanidade, né? E aí muitas pesquisas nessa direção foram feitas, certo? Para poder dar conta de lidar com esses adoecimentos mentais. Então se intensificou nessa direção o trabalho de pesquisa, de auxílio, né, de desenvolvimento de técnicas, de conhecimento para auxiliar a nossa sociedade no sentido de lidar com todo esse adoecimento mental. E depois, outros fatores foram entrando ao longo da história da vida humana, que foi intensificando. Mas isso aí já não é, se eu for entrar nisso, eu já sairia muito fora do que o vídeo propõe, que o assunto aqui que eu estou propondo. Eu estou dando essa passada nisso porque estou falando do quanto foi importante as grandes guerras mundiais, no sentido psicológico de direcionar toda uma ciência, dar um direcionamento a toda uma ciência, né? Redirecionar na realidade. E só mais recentemente, né, a ciência da psicologia voltou a pensar em entender o que leva o ser humano a desenvolver um estado de bem-estar. Porque então, quando vem as grandes guerras e ela toma esse redirecionamento de entender as patologias e os transtornos mentais, hoje a palavra mais utilizada principalmente pela psiquiatria